Olá, meus queridos alunos de Direito Civil 1. Eu estou gravando hoje a nossa primeira aula primeira aula virtual, né, digamos assim, em razão desse quadro do coronavírus que tem modificado tanto as nossas rotinas, né? Antes de entrar propriamente no conteúdo, eu queria falar algumas palavrinhas com vocês, explicar que esse é um momento que exige muita união, um momento que fala muito aos nossos corações, nos convida a muitas reflexões, né? Sobre como estamos vivendo, como estamos construindo nossas relações. E o ambiente acadêmico é mais um desses espaços, né? Onde nós construímos relações, onde nós exercitamos a nossa empatia, a nossa solidariedade e onde a gente se descobre um ser humano melhor quando a gente quer. Então eu estou aqui fazendo a minha parte, tentando minimizar os prejuízos de vocês com relação ao isolamento tão necessário para que a gente passe por esse momento com o menor número de prejuízos possível. Vou gravar não sei quantas aulas, mas quantas forem necessárias. Eu gosto muito da sala de aula porque me permite sentir a temperatura dos meus alunos e identificar quando eu estou me fazendo claro e quando não estou. Infelizmente isso não vai ser possível da mesma forma, mas eu quero deixar aberto com vocês um canal para que vocês me deem todos os feedbacks possíveis, tá? Para que a gente possa fazer desse limão uma limonada e da limonada uma marguerita, né? Vamos ver o que a gente pode fazer com essa situação. Então é isso, bora lá para o conteúdo, no nosso conteúdo. Bom, na aula passada nós falamos introdutoriamente sobre o direito civil, falamos sobre a lei, que é a nossa fonte formal primária, ou seja, é o nosso piso, é o nosso ponto de partida no direito brasileiro. O direito brasileiro que ele é de origem civilista, né, de tradição romano-germânica, onde eu não quero com isso dizer que apenas a lei resolve, esgota os nossos conflitos, não. Mas, em razão de não ser permitida a autotutela no nosso ordenamento jurídico, o Estado é detentor da solução dos nossos conflitos. E essa solução ela se dá tanto no âmbito legislativo, através da produção das leis, como bem sabemos, também através do judiciário, que é a autoridade, é o poder, a fatia do poder do Estado responsável por solucionar os nossos conflitos a partir do nosso ordenamento jurídico. Nós falamos sobre os aspectos, as características da lei, falamos também sobre os aspectos relacionados à validade, vigência e eficácia. Vimos que a validade se atém aos aspectos formais, a vigência se subdivide em aspectos espaciais e temporais, onde os espaciais dizem respeito ao princípio da territorialidade moderada, o qual nos dita que a legislação brasileira, ela vigora, ela produz seus efeitos dentro do território nacional, consulados e embaixadas também. E vimos também que, em razão desse princípio da territorialidade moderada, nós podemos admitir algumas legislações estrangeiras quando devidamente ratificadas pelo nosso ordenamento jurídico. Falamos sobre vigência temporal, quando tratamos sobre a partir de quando uma legislação vai produzir seus efeitos. Nesse sentido, tratamos sobre vacatio legis, que é um período destinado à adaptação da sociedade ao novo conteúdo, tendo em vista que, uma vez que a lei tem como característica a sua imperatividade e coercitividade, ou seja, ela é obrigatória e ela é obrigatória para todo mundo, assim como ela é coercitiva e, portanto, ela pode impor sanções, ela pode impor consequências para todo aquele que descumpra o comando legislativo. Então, para evitar que muitas pessoas acabem descumprindo a legislação, o que é inadmissível no nosso ordenamento jurídico, existe o período da vacatio legis para a adaptação da sociedade. Esse período, quando ele é exposto na lei, ele obedece exatamente a essa disposição legal. Então, pode ser quando a própria lei diz assim, essa lei entra em vigor em 1 ano, em 2 anos. Então, pronto, é esse o período de vacatio legis estipulado pela própria legislação. Mas quando
não tem, né, quando o legislador ele é silencioso, o que nós sabemos é que esse período ele é de 45 dias para as legislações nacionais e 90 dias para as legislações internacionais. Ok. Falamos também sobre efeito repristinatório da lei, que não é automático no nosso país, exceto quando a revogação da norma revogadora se dá por inconstitucionalidade. Isso porque, como nós também já sabemos, ser inconstitucional é o pior xingamento que uma legislação ou um ato pode receber, né? Porque isso significa que é inadmissível, que não produz efeitos, enfim, que não pode ser válido no nosso ordenamento jurídico. Hoje, ainda continuando nessa nossa breve recapitulação, nós falamos que a lei ela é permanente, portanto ela só pode ser retirada do nosso ordenamento jurídico por um ato de revogação. Revogação é essa que pode ser total ou parcial e que pode ser tácita ou expressa. Tácita é toda aquela revogação que se dá quando ela é subentendida, quando não está disposto, revoga-se lei tal. Mas quando uma norma nova, por exemplo, traz um conteúdo que é inconciliável com o conteúdo legislativo anterior. Então, a norma nova revoga a norma anterior de forma tácita. E de forma expressa é quando claramente na legislação vem dizendo que revoga-se lei tal. Então, existe uma revogação expressa. Expressamente está prevista a revogação, e revogação, por revogação, nós entendemos o quê? A retirada da lei. Falamos também que, como a legislação ela é permanente, em regra, ela não retroage, certo? Ela produz efeitos a partir de então, ex nunc, como nós costumamos falar. E especificamente sobre a impossibilidade de uma lei nova alcançar efeitos de atos anteriores, nós falamos sobre o direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito, que são imodificáveis pela legislação. Como direito adquirido, aquele que já é contemplado, concretizado por uma legislação anteriormente vigente, como ato jurídico perfeito, aquele ato que é concretizado em uma determinada circunstância, e coisa julgada, aquilo que não pode mais ser reexaminado pelo judiciário. Nós sabemos que um dos princípios do nosso ordenamento jurídico é exatamente o duplo grau de jurisdição, ou seja, a possibilidade de reexame de uma matéria, mas nem sempre isso é possível. Quando, por exemplo, existe a coisa julgada que se dá após o trânsito em julgado, e isso pode acontecer seja porque já passou o tempo de recorrer e você não recorreu, né? A gente fala que o prazo transitou em albis, ou seja, você não fez nada, você não utilizou aquele tempo que estava à sua disposição, ou ainda porque já esgotaram-se todas as esferas de reexame, né? O STF já se pronunciou, o STJ já se pronunciou e não tem matéria para ser reexaminada pelo STF. Então, não tem mais para onde correr, não tem mais o que ser reexaminado. Então, esses três institutos, eles são protegidos, né, pela alteração legislativa, e mesmo que venha uma nova lei trazendo novas regras, essa lei não vai poder alterar o direito adquirido, e o exemplo que eu dei em sala de aula foi da aposentadoria, né? Por exemplo, se a minha mãe se aposentou e em condições que na época da sua aposentadoria eram permitidas, mas que hoje com a reforma da Previdência não são mais, a reforma da Previdência ela não pode modificar o direito adquirido da minha mãe de ser aposentada. Por quê? Porque na época em que ela se aposentou, a legislação vigente permitia o enquadramento da sua realidade ao perfil do aposentado. E sobre direito a ato jurídico perfeito, nós falamos em questão de taxa de juros. Se eu comprei um imóvel financiado, quitei sobre uma determinada taxa de juros e agora a taxa de juros foi modificada, foi diminuída, o máximo, né, o teto permitido, eu não posso me achar no direito de pedir a revisão de tudo que eu paguei com uma taxa de juros posterior. Por quê? Porque aquele ato jurídico ele é perfeito, ele já foi concretizado na época que eu paguei, era permitido, ok?